Boa tarde, amigos, colegas, meus professores, que vão estar analisando esse vídeo aí no futuro. Nós nos reunimos aqui como grupo neste momento para falar um pouquinho do tema que foi desenvolvido no nosso artigo científico, no nosso artigo acadêmico. Nós escolhemos falar um pouquinho sobre arte e educação, o que a arte pode contribuir dentro do sistema educacional, dentro de todo o processo pedagógico, para transformá-lo em um processo mais emancipador, mais humano, que realmente atinja as pessoas como um todo, produza reflexão e assim por diante. O título do nosso artigo ficou Arte como ferramenta no processo pedagógico. Como é arte e educação, eu acho que vale a pena nós salientarmos um pouco, ou falarmos um pouco, a princípio, sobre a nossa realidade educacional. Aí eu queria até perguntar para o nosso colega, o João Lima, para que ele falasse um pouquinho para nós, a partir de que ideologia o nosso sistema educacional, o sistema educacional moderno foi pensado. Então, a partir da ideologia, uma ideologia mais tecnicista. De acordo com Duarte Júnior, a educação formal foi centralizada no início da sua formação pela religião e depois se alterou a partir do advento da Revolução Industrial. Então, antes da educação formal se estabelecer, ela era descentralizada. A educação era pautada por tutores, A educação era mais elitista, intrinsecamente, no sentido de que poucos tinham acesso a ela, e mesmo após o surgimento das universidades da Europa. Foi a partir da Revolução, então, protestante que houve uma tendência de popularização da educação, com a intenção de habilitar a todos a leitura das escrituras, fenômeno análogo, inclusive, à atuação dos jesuítas no Brasil. Essa primeira iteração de uma educação mais popularizada ainda era pautada por uma cosmovisão teocêntrica religiosa, que no cerne não era uma educação libertadora. À medida que o teocentrismo, então, foi perdendo espaço para o humanismo, e o capitalismo burguês modificou o modus operandi da economia, a educação formal passou a ser uma necessidade dessa nova sociedade capitalista, que tinha por interesse a formação de indivíduos que sustentassem as necessidades econômicas de operação e consumo. Assim sendo, então, a educação moderna ela é pautada por um ideário tecnicista. Certo. Então, a gente poderia dizer, resumindo até um pouco daquilo que ele falou, que a nossa educação ela foi pensada a partir, então, a educação que nós colhemos alguns frutos hoje, ela foi pensada a partir de um viés capitalista para atingir um propósito, assim como anteriormente ela foi pensada também por jesuítas ou por reformadores para atingir um propósito. E dentro dessa mentalidade, de construir um sistema educacional pensado dessa forma, que tipo de mentalidade a gente poderia dizer que esse tipo de educação, que essa educação tradicional acaba produzindo? Queria perguntar isso para a nossa colega aqui, para a Amanda, que também está participando. Então, como o João Lima havia falado, a escola ela acaba reproduzindo a mentalidade capitalista, é uma mentalidade tecnicista, racionalista, cientificista, ou seja, ela acaba supervalorizando a razão e tendo um conhecimento fracionado, a mentalidade do aluno fracionada, eles supervalorizam a razão, eles não dão, como eu poderia dizer, um destaque para a emoção do aluno, eles não trabalham nessa área da emoção, e acaba por prejudicando o método pedagógico realmente, porque o professor ele acaba somente passando aquela informação para o aluno, a escola ela acaba reproduzindo a mentalidade industrial, ou seja, o professor passa a educação, o aluno ele tem que levar essa educação ali, só reproduzir e sair. Ele não tem um pensamento crítico realmente, não é desenvolvido isso. E a arte, ela pode realmente trazer isso para o aluno, desenvolver o pensamento crítico dele, desenvolver a empatia, desenvolver a parte emocional e trazer uma liberdade para a educação que, infelizmente, na situação que está aí presa nesse método capitalista, infelizmente. Então, a gente poderia dizer que o resultado são pessoas que têm a mente cheia, mas acabam não tendo reflexão, Sim, é o que a gente vê, realmente, na escola hoje em dia. E dentro dessa perspectiva, a gente sente, como um todo, aquilo que a gente tem estudado no curso, em tudo, de nós construirmos uma educação emancipadora, que venha realmente transformar a vida das pessoas, levá-las a
a pensar por si mesmas, né, que sejam agentes transformadores da sua realidade. Né? Dentro dessa perspectiva, dentro desse objetivo que nós temos, né, eu queria perguntar para o João, hein? Outro João, o João Israel, que está conosco também, que contribuição a arte poderia oferecer para nós alcançarmos, né, esse objetivo de termos uma educação transformadora, realmente? João? Ele está até com o microfone cortado, hein? Nós sabemos que a arte... Desculpe. Nós sabemos que a arte ela tem um grande aparato para que consolide uma educação plenamente transformadora e eficaz. Nós sabemos também que o sistema educacional ele é de cunho tecnicista e ele vem a colaborar com a grandiosidade, a magnitude da mão de obra no mercado capitalista, a qual nós estamos inseridos. E em um viés de cunho transformador, nós concebemos o professor como uma pessoa que lida com gente, que lida com diversas realidades, que cria e transforma. E a arte vem a colaborar com um dos pilares da educação popular, em que a regionalização ela se insere, integrando-se na busca de uma educação plenamente libertadora, construindo também um processo pedagógico amplo e democrático, em que todos os alunos, todos os docentes e todo o corpo gestor escolar se insere através de uma expressão que nós concebemos a arte como uma maneira que desperta o indivíduo para que ele dê uma atenção ao seu próprio ser, à sua identidade, à sua regionalidade e ao sistema ao qual está inserido. Beleza. O João falou um pouquinho, Israel, sobre que a arte, então, pode contribuir, né, nesse trabalho, vamos dizer, nessa missão de construir uma educação mais libertadora, transformadora. Agora, para que a arte para que ela seja uma ferramenta eficaz, né, na construção desse sistema educacional realmente libertador, como ela deve ser aplicada, né? Então, eu queria perguntar para o João, novamente, o João Lima, como a arte deve ser aplicada no processo pedagógico. Então, de forma contrária à forma que ela está estruturada na educação formal. Pautado pelo tecnicismo e pelas conceituações racionalistas, a educação formal é fragmentada, como disse Amanda, e hierarquiza as suas disciplinas em função de uma aplicação ao mercado de trabalho. Então, a arte fica limitada a uma disciplina fechada, ao invés de se inserir no processo de ensino e aprendizagem globalmente. E ela é marginalizada em relação a matérias como, por exemplo, português e matemática. De acordo com a Bittar, então, a educação precisa transcender a lógica de transmissão de conhecimento e produzir uma boa experiência na escola. A Ana Barbosa estabelece a necessidade de se tomar a arte como objeto de estudo aprofundado, inseri-la no processo de aprendizagem de outras disciplinas. A partir disso, a Barbosa e Duarte vão discorrer sobre a relação entre o desenvolvimento da emoção e a arte. Em outras palavras, como a arte leva ao desenvolvimento da sensibilidade. Duarte vai apresentar a oposição entre a educação do pensamento e a educação dos sentimentos, e levar, aliás, a expressão ao aluno, a expressão do aluno, né? A articulação de símbolos que sejam significativos para o aluno, e que não pode ser tomada como uma ferramenta ou um processo que reprime ou condiciona esses alunos. No geral, então, a educação deve ser aplicada de modo a promover o desenvolvimento da autopercepção dos alunos, desenvolvendo a sensibilidade para as emoções, o seu eu, e, em suma, de forma a que produzir e permitir que eles se enxerguem como indivíduos autônomos e reflexivos. Um exemplo bom de modelo dessa aplicação, desse tipo de aplicação, é o que a pedagogia Waldorf faz de Rudolf Steiner, que articula todas essas noções, insere a arte em todas as disciplinas, com a intenção de desenvolver a vontade e a sensibilidade. Finalmente, então, a arte leva a uma verdadeira intelectualidade, que é transformadora, leva também ao desenvolvimento e a transformação e a realização do indivíduo e, por consequência, numa outra escala, da sociedade. Vale reiterar que a educação emancipadora precisa envolver a arte em seu processo. É interessante, né, tudo que o João falou, todos os colegas falaram, né, desde o início até agora, essa última questão, esse último ponto abordado.
Nossa educação foi pensada e construída dentro do cunho tecnicista, né? Se a gente incluir a arte dentro desse modelo, né, e seguir e apresentar ela dentro dos moldes tradicionais, ela não vai cumprir o seu papel, né? Nós vamos continuar reproduzindo as mesmas coisas, né, e sonhando com resultados diferentes, né? Então a gente tem que mudar, a gente tem que repensar, e dentro disso até a própria aplicação da arte dentro do processo pedagógico, né, avaliar realmente o valor que ela realmente pode conceder ao processo pedagógico na construção de um processo mais libertador, né, e assim aplicá-lo, né. Acho que foi mais ou menos isso mas claro que a gente está falando de forma resumida, não dá para a gente trazer os detalhes do trabalho, mas apresentar a ideia daquilo que a gente pesquisou e foi exposto no nosso artigo acadêmico, né, em suma foi isso, né. Não sei se alguns colegas têm mais alguma ponderação, ou quer pontuar mais alguma coisa dentro do tema, né? Sendo assim, acho que a gente pode fechar, né? Foi isso que a gente, em suma, trabalhou, que a gente tem trabalhado nesses últimos meses, pesquisado e conversado, e realmente, né, aquilo que nós temos falado aqui, que os colegas expuseram, eu acho que é o pensamento de todos, né, da necessidade de a gente aplicar a arte, né, num viés diferente, né, quebrando a ideia tradicional de ensino, tecnicista e tal, para que a gente consiga, né, um sistema educacional que realmente leva as pessoas a se enxergar como seres humanos, trabalhem suas autonomias, né, que aprendam a refletir e assim possam ser agentes transformadores na sociedade e no mundo. Seria um sistema educacional, perdão. Não, pode falar. Seria um sistema educacional mais humano, né? Não tão industrial, tão mecânico que a gente fala no trabalho. Isso. E que integra a sensibilidade com a intelectualidade dos conceitos, né? Mas a conceitualização e a sensibilização, tanto a parte humana quanto a parte que permite ao aluno desenvolver o senso de identidade dele. Beleza, então. Se é isso, vamos fechando por aqui, né? Agradecemos aos colegas a disposição de todos e também aos professores e à faculdade, né? Um abraço a todos, né? Vamos ficando por aqui.